O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, achei interessante como a primeira leitura ela é providencial para esses tempos de hoje que nós estamos vivendo, de expectativa de conclave, né? Porque o texto do livro dos Atos dos Apóstolos disse que os apóstolos estavam também num conclave, mas um conclave forçado, né? Estavam presos, às chaves, na cadeia, mas ali experimentaram a assistência do alto. Então, se um conclave forçado, como foi esse, o Espírito Santo veio em socorro aos apóstolos, que dirá neste conclave, né, que nós estamos vivendo, que é um conclave de unidade, de comunhão entre os cardeais, nós presenciaremos também a assistência do Espírito Santo aos nossos cardeais. Então, acalmemos o nosso coração, não nos fixemos em especulações que a mídia secular fica fazendo o tempo todo, mas voltemos o nosso coração para Deus na intercessão e numa confiança profunda, que é o Espírito Santo que conduz a Igreja de Jesus Cristo. A nós, por exemplo, cabe abrir-nos a esta verdade que é a verdade mais importante do cristianismo, que está no início do Evangelho que eu acabei de proclamar. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Esta é a verdade mais importante que nós precisamos deixar calar em nosso coração para que a nossa vida seja norteada por esta verdade. Quando o Papa Francisco ele escreveu aquela bula do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, naquela bula que ele escreveu, ele dizia justamente isso, que a primeira verdade da Igreja é o amor de Cristo. A primeira verdade da Igreja é o amor de Cristo. A Igreja foi constituída para anunciar esse amor. É claro que todas as outras realidades, elas vêm em consequência disso, de um coração que se encontra com o amor de Cristo, que se encontra com esse amor misericordioso, esse amor que supera os nossos limites. E como é difícil para nós reconhecer-nos amados, né? Como nós temos dificuldade em nos deixar ser amados. Como nós temos dificuldade de imaginar que alguém se sacrificou por nós. É constrangedor, às vezes, né? Quando nós experimentamos, na realidade humana, alguém que se preocupa conosco, alguém que pensa em nós, alguém que se sacrifica por nós. Na nossa dimensão humana, como é constrangedor quando alguém manifesta o seu amor por nós. Nós temos essa dificuldade, porque o mesmo texto de São João, ele diz que muitas vezes os homens preferiram as trevas
A gente tem essa mania de preferir aquilo que é o lado ruim da nossa pessoa humana. Nós temos mais facilidade para nos tornar pessimistas, negativos. Temos mais facilidade para sentirmos culpa daquilo que nós fazemos, dos pecados que cometemos. Nos desvalorizamos com muita facilidade. Basta nós percebermos muitas vezes as nossas confissões escrupulosas que fazemos. Nós temos essa dificuldade. Por isso que a igreja compreendeu que era necessário ser porta-voz desta verdade. Deus nos amou. Deus nos amou a tal ponto de dar o seu Filho único. O texto aqui, ele traduz uma palavra em grego que é monogenes, quer dizer o exclusivo, o único deste tipo. Ou seja, não há um outro amor igual a este. Não há uma outra forma de amor, de entrega igual a esta entrega. O amor de Deus é um amor exclusivo, incomparável, sem medidas. Embora nós tenhamos alguns referenciais sobre esta terra do amor, mas o amor de Deus ninguém supera. O que Deus fez por mim e por você, que celebramos há poucos dias atrás, a sua entrega total na cruz, a sua paixão, morte e ressurreição, não há amor que se compare a este amor. É uma manifestação escandalosa do amor de Deus. Quando recentemente, no final do ano passado, o Papa Francisco escreveu a sua carta encíclica Ele nos amou, para falar do amor humano e divino do coração de Jesus, nesta carta encíclica, o Papa Francisco cita o Papa Bento XVI, quando disse o seguinte, num dos seus ângelos: do horizonte infinito do seu amor, Deus quis entrar nos limites da história e da condição humana. Assumiu um corpo e um coração, de modo que nós possamos contemplar e encontrar o infinito no finito, o mistério invisível e inefável no coração humano de Jesus, o Nazareno. Foi em Cristo Jesus que Deus nos amou, que Deus manifestou o seu incomparável amor, o seu exclusivo amor. E como eu disse, essa verdade, ela precisa sair daqui e descer para o nosso coração. Porque do contrário, nós não teremos força, não teremos disposição, não teremos motivação de seguir o Senhor até as últimas consequências. Por que os apóstolos, na primeira leitura de hoje, eles foram capazes de apenas presos, apenas chicoteados, retornarem para o templo, ensinando, falando do nome de Jesus? Porque eles experimentaram o amor de Cristo. Porque eles experimentaram a força desse amor transformador. Então, não existia nada na dimensão humana que fosse capaz de pará-los. Nada os impedia de avançar, de ir além das tribulações, dos sofrimentos, das perseguições, porque tinha uma força motora em seus corações que era esse amor de Deus, não conhecido intelectualmente, mas experimentado no mais profundo de suas almas, levando-os a dizer sim a Jesus em meio às perseguições. Por isso eu e você, nós precisamos experimentar a força desse amor transformador. Nós precisamos experimentar esta força dentro de nós, para que nada nos detenha e nós continuemos a nossa missão. Por isso hoje, peçamos ao Senhor a graça de manifestar em nossas vidas mais uma vez a força do seu amor. Feche os seus olhos agora e peça isso. Peça agora
que no teu coração Jesus possa colocar esta palavra de salvação. Jesus possa fecundar esta verdade mais profunda. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Você pode trazer isso para a sua vida pessoal. Deus me amou tanto que me deu o seu Filho unigênito, para que eu não morra, mas eu tenha a vida eterna, para que eu permaneça fiel a nosso Senhor em meio às tribulações, às dificuldades, às lutas do meu dia a dia. Eu não volte atrás. Dá-nos, Senhor, esta graça, nós te pedimos. Neste tempo em que a igreja vive esta expectativa saudável para o anúncio do próximo Papa, dá-nos um coração que ame o Senhor acima de tudo. Um coração que ame a tua igreja, um coração que ame os teus preceitos, para que o mundo creia que nós somos os teus discípulos. Nós te pedimos isso, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.